quero te convidar como família a se colocar de pé, de mãos dadas, e louvarmos ao nosso Deus com esse cântico, dizendo por que estamos aqui como família. E por que estamos aqui como família. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora você abre a sua Bíblia em 2º livro dos Reis, para a gente fazermos a nossa meditação nesta noite. Como já tínhamos anunciado no domingo que passou, nós estamos celebrando o mês da família. E domingo passado nós falamos sobre família, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais. 2º livro dos Reis. Você observou, alguns observaram pelo menos, que eu cheguei mais tarde no culto, porque nós estávamos pregando lá na congregação nossa no setor sul. O pessoal está bem animado, graças a Deus. A igreja está indo muito bem. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 41 em diante. Amém, irmãos? Capítulo 4 de 2º livro dos Reis, versículo 41 até 44. Porém ele disse, trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que comam. Porém seu servo lhe disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que comam. Porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém, gente? Deus abençoe essa palavra, coloque no nosso coração. Dentre os desafios que estão postos para uma vida familiar abençoada, está ali no topo
dos assuntos e das questões mais relevantes, desafiadoras, à nossa vida financeira, à nossa vida econômica, money, dinheiro. Segundo as estatísticas, há 3 grandes desafios para a família, sempre estão postos diante da família. O primeiro é na área da comunicação. E se Deus nos permitir, domingo a gente fala um pouco sobre isso. Encerrando essa série de 3 mensagens sobre família. O segundo é na área de relacionamento sexual, intimidade física. Este é um dos maiores desafios, isto é colocado pelos casais como uma das causas dos problemas, desajuste nessa área. E o terceiro é o problema financeiro, crise financeira, advinda às vezes do desemprego, advinda às vezes de uma enfermidade que vem na família. Crise financeira que também advém de má administração dos recursos. Descontrole, quando nós compramos mais do que nós podemos pagar. Nós então experimentamos aí um desequilíbrio nas nossas finanças. Há um apelo infernal. Muito, muito, mas muito bem elaborado. Na melhor agência de propaganda do inferno, para que você consuma, compre, tenha e tenha. Esse apelo, ele é infernal, é um complô maligno. É um vento que sopra adversário sobre a minha casa e sobre a sua casa. E nesse aspecto, principalmente nele, podemos dizer, você vai comprovar o que a Bíblia diz, que o inimigo anda ao seu derredor 24 horas por dia, esperando o momento para derrubar você. Essa é uma área em que você percebe persistência do diabo. E de alguma forma levar você a algum problema nessa área, a uma crise financeira. Normalmente, o apelo é para o consumismo. Por outro lado, nós não podemos deixar de lembrar aquilo que falamos um pouco no domingo que passou, que o plano de Deus para mim e para você, e para minha casa e para a sua casa, é crescimento em todas as áreas, inclusive na área financeira. Durante muito tempo, e eu posso falar isso assim com certa tranquilidade, porque fui criado dentro de uma igreja presbiteriana, igreja evangélica, uma igreja reconhecidamente histórica, tradicional, durante muito tempo, falar de dinheiro na igreja era um problema sério. Não se admitia esse assunto como um assunto espiritual. E isso revela para nós muita ignorância e desconhecimento da palavra de Deus. Porque se você fizer um estudo bíblico, você vai se surpreender com quantas vezes a palavra de Deus fala sobre dinheiro comigo, com você. Então, em primeiro lugar, eu queria, em nome de Jesus, que Deus trabalhasse a nossa visão, meu coração e o seu coração, para que, se porventura existe alguma barreira no seu coração sobre este assunto, que ela caísse hoje mesmo, em nome de Jesus. E você compreendesse que o plano de Deus para você alcança, envolve a sua vida financeira, e que não é carnal, não é simplesmente
pecaminoso ou carnal você falar sobre dinheiro e você orar pedindo a Deus que abençoe a sua vida financeira. Nós cantamos hoje, por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. E nós podíamos cantar, por todo lado a minha casa é abençoada, por todo lado a sua casa é abençoada, e tudo que a sua casa faz é abençoado, inclusive a parte de finanças. O plano de Deus para mim e para você é crescimento abundante. Jesus disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Isso inclui finanças. E preste atenção, querido, que eu quero falar uma coisa com você, e você, se ainda não comprovou, procure observar isso, para que você comprove isso, experimente isso na sua vida, porque é tão importante. Deus usará todos os meios possíveis para me fazer crescer, inclusive permitir uma crise, para que eu aprenda. A crise financeira é método de Deus para me fazer crescer. Amém? Eu não vou perguntar porque a gente ainda tem muito preconceito com isso, mas eu queria perguntar e você só responde para você, está passando por crise financeira? Se você estiver, você levanta o dedo assim. O negócio está arrochado. Pastor, estou dentro. Deus está trabalhando na sua vida. Porque quando vem a crise financeira, nós nos concentramos no problema, nos concentramos nas dificuldades e começamos um mar de lamúrias, de desânimo, e entramos numa inércia, numa incapacidade de responder, de agir. Mas se você pensar que Deus está trabalhando na sua vida, isso pode te ajudar a levar você a começar a reagir de maneira diferente diante dessa situação. Crise financeira pode fazer você, entre outras coisas, conhecer mais profundamente o Deus a quem você serve. Conhecer o Deus das bênçãos antes de você receber as bênçãos de Deus é fundamental. Quando você conhece apenas as bênçãos de Deus na área material e não conhece o Deus das bênçãos, essas bênçãos materiais podem se tornar um problema na sua vida. Mas quando você tem uma relação séria com esse Deus, dono da prata e do ouro, aí, meu amigo, a riqueza, os bens serão bênçãos na sua vida. O que esse Deus, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, dono da prata e do ouro, que tem promessas muito claras nessa área para mim e para você, quer que eu e você compreenda acerca desse assunto. Eu escolhi 4 coisas que eu considero fundamentais que o discípulo de Jesus precisa saber nessa área. Primeira delas, Deus tem poder sobre todas as coisas, no mundo espiritual e no mundo material. Ele é dono de tudo. Davi ora dizendo, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todas as coisas.
Deus é dono de tudo que existe, inclusive dos seus bens materiais. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos dono de alguma coisa e que o que temos é nosso. Esse é o primeiro grande erro que nós cometemos. É quando nós achamos que somos dono de alguma coisa. É quando a relação que você tem com os seus bens materiais é esta. Que eu e você precisamos compreender e que tudo pertence a Deus. E que Ele nos constituiu como administradores e como mordomos do que é dele. Eu e você somos mordomos e administradores do que é de Deus. Você podia fazer uma listinha do que você tem nos bens materiais e escrever embaixo: isto pertence ao meu Deus, Ele me deu para administrar. Segunda coisa que eu e você precisamos aprender: Deus é fiel, sua palavra é verdadeira e Ele cumpre tudo que prometeu. E acerca desse assunto, Deus tem uma promessa. E Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Meu irmão, você que conhece um pouco a palavra, podemos incluir aqui necessidades materiais ou não? Sim ou não? Ou vamos riscar aqui? Tem gente que não balançou a cabeça, tem gente que não fez nada. O que você pensa sobre isso? Deus está comprometido em suprir as suas necessidades materiais ou não, meu irmão? Amém. Porque, meu irmão, na hora que vem as dificuldades financeiras, que a gente começa a entrar em parafuso, desespero, fazer bobagem, recorrer às coisas erradas, usar de artifícios desonestos, anticristãos, quebramos o nosso compromisso de fidelidade, os valores com Deus, para dar um jeitinho na situação. Lembre-se disso. Deus não permitirá que eu passe necessidades. As minhas necessidades básicas serão supridas. Você quer um exemplo disso? Leia a vida de Paulo, principalmente lá em Filipenses, e você vai perceber que Paulo diz assim: e Deus levantou a igreja de Filipe, através de alguns irmãos, para suprir a necessidade dele. Como que Deus cumpriu a promessa dele com Paulo? Não caiu um pacote de dinheiro do céu, não. Ele levantou um irmão, aquele irmão fez lá um apanhado dos seus recursos materiais, seja dinheiro, seja coisas de alimento, e levou e bateu na casa de Paulo, foi até Paulo e disse: Paulo, isso é para você. Deus mandou trazer aqui. Então, meu irmão, não sei como, não sei de que jeito, Deus é criativo, mas de alguma forma, Ele vai suprir as suas necessidades. Eu passei por uma crise de saúde há um tempo atrás, fiquei 15 dias, isso faz alguns anos, talvez 5, 6 anos, no hospital. E o médico me pediu um exame muito caro, precisava ser feito de imediato, porque eu não aguentava mais o hospital. E foi nesses 15 dias que eu aprendi o que é visitar enfermos. Um dia a gente fala sobre isso. Porque tinha umas visitas tão compridas que me fazia mal demais. Então, quando você for visitar um enfermo, faça uma visita rápida. E esses dias o enfermo me falou assim: pastor, o pessoal não sabe fazer visita, né? Estava com vontade de soltar um gás e o irmão não saía do quarto.
Eu falei, irmão, estou cansado de saber disso, já passei por isso. E você fica segurando esse negócio, faz mal. Ele falou, Zé, pois é, pastor, como é que eu fazia? Eu falei, a próxima vez você solta, filho. Que vem os remédios, é muito remédio, aquilo mexe com você, principalmente dependendo do seu problema de saúde, meu amigo, muda tudo. Então faça uma visita rápida, mas nesses 15 dias, o médico me pediu um exame caro. Eu saí do hospital com a promessa que eu faria o exame. E o médico era muito amigo, ele falou assim, pastor, eu vou te ligar todo dia. Enquanto você não fizer esse exame, eu não vou te dar sossego. Eu cheguei em casa, eu me sentindo melhor, falei assim, acho que esse exame pode esperar, né? E um amigo meu ligou de Nova York, presbítero Francisco. Tudo bem com você? E tal, conversa vai, conversa vem. Eu falei, meu irmão, mais ou menos, eu estou saindo do hospital e assim. Eu falei, e agora, como é que está a sua saúde? Eu falei assim, tá jóia, graças a Deus, tem que fazer um exame agora. Que exame que é que você tem que fazer? Não, exame tal. Ele falou, você já fez? Não. Eu falei assim, então amanhã eu vou pôr na sua conta o dinheiro para você fazer o exame. Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Eu não pedi a ele o dinheiro. Deus colocou no coração dele que ele deveria fazer isso. E eu disse para ele, não precisa. E ele falou assim, me dá o número da sua conta que eu vou pôr, eu te conheço, me dá o número aí que eu vou pôr. E eu fiz o exame. Isso é um exemplo que você deve ter muitos desses, de que esse Deus que nós servimos é fiel. E ele vai suprir suas necessidades, meu irmão. Terceira coisa. Primeira delas, Deus é dono de tudo que é seu. Tem um carro lá fora bonitão que você comprou, é de Deus, viu? A casa gostosa, confortável, é de Deus. O dinheiro lá do banco é de Deus. E não é do governo, é de Deus. Terceiro lugar. O meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, ele é pactual. O que significa relacionamento pactual, pastor? Significa o seguinte, Deus, quando Ele criou você e salvou você, Ele fez uma aliança com você. E é por isso que esse relacionamento chama-se pactual, porque aliança significa pacto com Deus. E como todo pacto, tem deveres e direitos e privilégios. Deveres, direitos e privilégios. Deus se comprometeu em guardar, em proteger e suprir suas necessidades. Essa é a parte de Deus. Pacto tem dois lados, não é? Compromissos e privilégios e responsabilidades. Não é assim um pacto? A responsabilidade de Deus no acordo que Ele fez com você, no pacto com você, é de guardar, de abençoar, e de suprir todas as suas necessidades. Essa é a parte de Deus. Agora pergunta para mim, pastor, qual é a minha parte nisso? Obediência e fidelidade. Você entendeu isso? Quando Deus me salvou e salvou você, Ele fez um pacto. Ele falou, meu filho, eu vou te dar tudo. Inclusive, não vai faltar nada que você precise. Vou te dar a vida eterna e o suprimento das suas necessidades básicas enquanto você for vivo. E depois que você for para a minha presença definitiva, aí que você vai receber as suas bênçãos mesmo. Aqui é só o começo. Agora, meu filho, o que eu quero de você é que você seja obediente, seja fiel. E é aí, querido, que você vai entender por que dízimo e oferta. Desde o início, e preste atenção nisso em nome de Jesus também. E a minha oração é para que Deus abençoe você, abrindo seu coração e derrubando bloqueios e barreiras essa noite. Tem muita gente que quando a gente fala em dízimo e oferta, fala assim, dízimo é coisa da lei, pastor, nós estamos na graça. Meu filho, você não estudou a Bíblia como precisa, porque o dízimo foi instituído antes da lei. Abraão deu dízimo. A lei veio com Moisés. E a Bíblia diz que de
tudo que Abraão possuiu e conquistou, depois de uma longa jornada, a primeira coisa que ele fez foi dar o dízimo e cultuar a Deus. A minha parte e a sua parte nesse relacionamento pactual é de obediência e fidelidade. Então, meu irmão, o meu crescimento financeiro e o seu crescimento financeiro passa por cumprir a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Agora, eu vou dizer para você uma coisa que eu gosto sempre de dizer, não posso esquecer. Apesar de sermos muitas vezes infiéis, esse Deus permanece o mesmo. É ou não é? Você mesmo sendo infiel e eu também, muitas vezes, Deus nos abençoa. Isto se chama... Como é que chama esse lado do caráter de Deus? Misericórdia. Pastor, Deus me abençoa mesmo quando eu sou infiel por causa da sua misericórdia. Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. É não receber o que eu mereço. O que eu mereço? Eu mereço não receber. Por causa do pacto. Mas Deus me dá. Porque Ele é misericórdia. O dízimo não foi instituído senão para outra coisa, me ensinar você a temer a Deus, a confiar em Deus. Dízimos e ofertas foram instituídos para me desenvolver a minha submissão, a minha obediência, a minha fidelidade a Deus. Quando eu dizimo, eu estou exercendo a mais importante de todas as virtudes, a obediência. E a obediência, a fidelidade, são virtudes tão importantes e tão essenciais na nossa vida que nós não conseguimos aprendê-las de uma vez só. Por isso, meus irmãos, que enquanto nós vivermos, nós vamos praticar essas questões. Dizimar, ofertar, não só apenas do nosso dinheiro e recurso financeiro, mas inclusive do nosso tempo, da nossa capacidade. O relacionamento com Deus é pactual. Portanto, querido, seja fiel. Quarto lugar, Deus gosta de nos surpreender com as suas bênçãos. Faz parte do caráter de Deus abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Deus gosta de abençoar seus filhos. Se é uma coisa que me deixa indignado, é um crente, às vezes, chegar numa roda de amigos, de irmãos, dizer assim, Deus me abençoou comprando um carro novo, uma casa nova. E os caras já começam logo a pôr defeito e arrumar problema. Já viu aquele tipo de pessoa que não consegue se alegrar com sua prosperidade? Você já conhece alguém assim? Que não consegue ter prazer, sempre tem que arrumar um problema? Isso me deixa indignado. Inveja é pecado. E a pessoa, às vezes, deixa esse sentimento crescer no coração dela. Ele tem, por que eu não posso ter? Sentimento tão pequeno. Eu fico tão triste quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque o prazer em Deus é te abençoar. Aí vem alguém e quer tirar o seu prazer de desfrutar e de abençoar. Eu comprei um carro novo uma vez, novinho. Estava tão feliz. Aí eu cheguei na reunião da igreja. Aí veio o irmão, diácono, Valmir, pastor, que benção, hein? O senhor merece, você é um cara trabalhador, pastor. Deus te abençoe. Não passou, meus irmãos, alguns segundos veio outro.
É, pastorzão, o pessoal vai falar mal pra caramba aí disso aí. Carrão novo. Cuidado, hein? Sei não, hein, pastor. Não, meu irmão, estou pensando em vender já. Esse aqui eu peguei no final de semana, eu estou comprando um Fusquinha. 66. Não, pastor, mas também não, é isso que você quer. Você quer que eu ande num carro velho, quebrado. É isso que você quer, meu irmão. Então eu vou vender, vou comprar um troço ruim que não anda. Aliás, o Fusquinha 66 está valorizado demais agora, né? Tem gente que tem prazer em furar sua bola. E o pior, gente, é quando as pessoas acham que Deus também é assim. Que Deus não tem prazer em ver as pessoas prosperarem. Que quando a pessoa prospera, ela fica com dor de consciência. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Olha o que a palavra está dizendo. Que você vai pedir, você vai pensar e vai pedir, e Deus vai te surpreender fazendo mais. Aleluia. Amém? Você crê nessa bênção para a sua vida financeira ou não? Eu estou de olho em vocês, hein? Você crê nessa bênção financeira, meu irmão? 4 coisas que eu e você nunca podemos esquecer nessa área financeira. Esse é o alicerce sobre o qual nós vamos construir a nossa vida financeira. Isso é que nós precisamos aprender para os meninos, ensinar os meninos em casa. Desde o ventre da mamãe. Que educação financeira, que infelizmente a gente não faz isso, é uma coisa que a gente deveria fazer. E é uma coisa que, se você quiser fazer um bem para o seu filho, ensine ele educação financeira. 4 coisas. Primeiro, tudo que nós temos é de Deus. Eu sou administrador. Então, se você tem qualquer coisa, seja ela qual for, você prestará conta dela a Deus. Você tem um emprego? É de Deus. Ele deu a você. Você tem uma boa casa, porque é uma conquista que todos nós queremos ter? Ela é de Deus. Como que você está administrando ela? Um dia Deus te pedirá contas. Você tem uma empresa? Como você está administrando ela? Deus te pedirá contas. Você não tem empresa, você não tem carro novo, mas você tem valores morais e espirituais que são a sua riqueza, meu irmão. Coisa que tem muita gente boa que não tem. Como que você está administrando isso? Segunda coisa, Deus é fiel e vai cumprir a promessa e não vai faltar nada. Terceira, meu relacionamento com Deus é pactual. Preciso ser fiel. Quarta coisa, Deus gosta de me surpreender. Então, você viva na expectativa de ser surpreendido. Amém? Não viva na expectativa de dar tudo errado, porque isso não é fé. Viva na expectativa da surpresa. Porque você vai estar assim afinado com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estava nessa bênção do senhor aí, viu? Que o senhor falou agora. Cheguei lá, tinha um cartão vermelho na minha empresa. O cara me mandou embora. Meu irmão, terminou sua missão ali. Deus vai te levar para outro lugar. Vai, glória a Deus. Ele é dono da sua vida. Ele é dono de tudo que é seu. Ele que dirige sua vida. Então ele vai te levar para ser bênção em outro lugar. Então pronto, encerrou. Agora, como que você saiu de lá, hein? Você administrou bem o recurso de lá? Ou você foi mandado embora por negligência sua?
Ou você era o tipo do camarada que chegava na hora, colocava o paletó na cadeira e ia embora. E só voltava 11 horas. Ou você é o tipo de pessoa que quando precisava ficar um pouquinho além do horário, você fazia cara feia. Atendia mal os clientes. Talvez Deus vai permitir você passar por um período de prova para você aprender a servir as pessoas como servindo a Deus. Você tem patrão? Tem. Você é empregado? Você serve alguém? Meu irmão, você está servindo, a Bíblia diz, a Deus. Isso é bíblico, Efésios capítulo 6 fala isso. Sirva ao seu empregador como que servindo a Deus. Seja o melhor lá na sua empresa. Pediu para você ficar meia hora, fica uma. Pediu para você chegar a 15, chega meia hora antes. Chega uma hora antes, filho. O mundo que nós vivemos é assim, é competitivo. E você tem a melhor de todas as razões para ser o melhor funcionário. Porque você está servindo a um Deus fiel. Como participar do milagre que Deus quer fazer na sua vida na área financeira? Eventualmente você está passando por um período difícil de crise. Crises na nossa vida são eventuais. Eventualmente você está passando por uma. Então, como que você pode se apropriar da bênção de Deus nessa hora? Porque se você está indo muito bem, talvez você até perca um pouco o interesse sobre esse assunto. Mas se a coisa não está indo bem, você fica mais ligado. Não, eu quero saber como é que eu vou sair dessa, pastor. 4 coisas. Em primeiro, se empenhe ao máximo em fazer o que Deus manda. O meu relacionamento e o seu é pactual. Deus não vai deixar de cumprir a parte dele. Mas, eventualmente, eu e você podemos pecar não cumprindo a nossa parte. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que eu me empenhe ao máximo em ser fiel. Meu irmão, quando eu e você trazemos os nossos dízimos, ofertas aqui ou em qualquer lugar, você acha que Deus está com um caderninho lá dizendo assim, ó, mês 5. Aí ele vira a página e fala assim, agora vamos ver o mês 6, né? Se ele vai, mês 6. E aí quando você está em oração e você fala assim, Deus, me abençoa nessa área, você acha que Deus pega o caderninho e fala assim, voltam as folhas lá para trás e fala assim, hein? Mês 1 você pulou. Nada de bênção para você. Você acha que Deus é assim? O que Deus quer é que você se empenhe ao máximo e seja fiel. A bênção da fidelidade, da obediência está em você nunca desistir. Porque, me perdoe se eu estou errando com você, mas todos nós, um dia ou outro, fomos infiéis com Deus. Mas se você não desistiu de ser fiel, de ser obediente, aí está a sua bênção. Pastor, às vezes pessoas compartilham comigo, eu estou me esforçando para dar o dízimo. Dei 2 meses, mas já faltei 2. Eu acho que eu vou desistir desse negócio. Não dá para mim. Não, filho, não desista não. Faça um novo propósito de ser fiel. Que seja 10 vezes, meu irmão. Mas não desista. Porque uma hora você vai vencer a você mesmo. Porque a luta é contra você. E o Espírito Santo de Deus vai te abençoar e você vai conseguir sair dessa situação e vai passar para um outro nível de obediência. O homem de Deus dá ordens muito específicas. Versículo 41, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. Esse foi um tempo de muita carência. Tira de comer e dá para o povo. Isso é a ordem.
pastor, como que eu posso dar o dízimo num tempo de tanta carência como o nosso? Meu irmão, tira o dízimo. A ordem é essa. Se empenhe o máximo em obedecê-la. Se você ficar esperando o momento das coisas se acertarem, para você colocar a sua vida nessa questão em ordem, dificilmente isso vai acontecer. O Jordão vai se abrir quando você pisar a planta dos seus pés, a palavra promete que ele vai se abrir. Mas você tem que molhar a planta dos pés, porque senão ele não abre. Primeiro passo, Deus espera que você dê. Tem muita gente que não consegue dizimar por causa dessa situação. Não consegue ofertar, não consegue participar dessa bênção por causa disso, fica esperando o momento. Não, meu irmão. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar seu dízimo. E pratique esse princípio, que o Deus suprirá todas as suas necessidades nos próximos 30 dias. Já experimentou essa bênção? Então comece. Pastor, é tranquilo? Não, não é tranquilo não. Não é tranquilo não, você vai ter muita luta, faça isso debaixo de oração. E muitas vozes no seu ouvido, você é doido, hein? Lá no seu serviço mesmo. Eu trabalhei numa empresa que todas as vezes que eu recebi, o patrão parava, lembro direitinho do gesto dele. E aí, crente, já tirou o dízimo lá do pastor? Não vou falar empresa não, foi bem pertinho aqui, ó. Virando aqui. Ó. Bom que eu trabalhava junto com um crente, aí nessa hora eu olhava para ele, falava assim, me ajuda, né? E ele dava uma risadinha. Gente, não tinha um mês que o infeliz não ia lá. A hora que eu pegava o meu envelope, que eu me alegrava que ele parava lá. Irmãos, sem exagero. E eu comprei uma moto, quando saiu aquelas motos 125. Lembra da moto Turuna? Vocês lembram dela? Não, né? Mentira, vocês lembram tudo? Turuna, uma moto vermelha, bonita, nós compramos uma. E eu fui trabalhar com ela. Parei lá na porta do escritório. Aí veio um infeliz. Aê, hein? Depois vendemos a moto e comprei um carro. Fui trabalhar com o carro e parei lá na porta. Um dia ele parou, falou assim, ô crente, uma moto, agora um carro. Tá bom, hein? Eu olhei para ele e falei assim, é porque todo mês eu tiro o dízimo. Eu sempre fui meio atrevido. É porque todo mês eu tiro o dízimo. Sou fiel a Deus, é por isso que Ele me abençoa. Ele, virou as costas e foi embora. Foi quase que eu falar para ele assim, arreda-te de mim, Satanás. Quase que a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. Só faltou falar essas palavras, mas no meu coração estava exatamente falando isso. Esse cara está sendo usado pelo diabo todos os meses. E agora ele vem aqui furar minha bola. O diabo fica de plantão nessas coisas. Agora se empenhe máximo em fazer o que Deus manda. Nunca desista de ser fiel. Em segundo lugar, meu irmão, deseje crescer na área financeira com um único propósito: servir aos outros. Olha o que diz o texto. Tira de comer para quem? Versículo 41. Para o povo. Tira de comer para o povo. Não é para você não, tira de comer para o povo. Dá ao povo para que eles tenham o que comer.
deseje crescer na área financeira para abençoar as pessoas. Eu viajei para Curitiba num congresso com um empresário, amigo meu, presbítero, e ele muito reservado com seus negócios, mas a boca miúda corria que ele era muito bem financeiramente, mas ele não falava nada. Mas nós passamos o final de semana juntos. E aí ele me chamou para almoçar juntos e nós fomos andando, conversando. E ele se abriu com algumas coisas pessoais, aí entramos na coisa financeira. E entramos no shopping, e eu falei para ele, escuta aqui, você tem loja no shopping? Como é que é esse negócio no shopping? Ele falou assim, mais ou menos. Isso não dá dinheiro, não. Isso não faz ninguém rico, não. Comentando comigo, assim, algumas coisas, né, como empresário, como comerciante. Eu falei com ele, falei assim, mas me conta uma coisa, você está abrindo uma loja no shopping, não está? Ele falou, estou abrindo mais uma loja. Eu falei assim, você já é a hora de se descansar, não? Você já trabalhou tanto, você tem tanto, não é hora de você viajar, conhecer a Europa, passear um pouco. Por que você vai abrir mais uma loja? Ele virou para mim e falou assim, para dar emprego para os outros. Foi a resposta mais curta que eu tive, mas não precisou dizer nada. Parecia que ele estava lendo um discurso para mim, para dar emprego para as pessoas. E depois eu comecei a analisar a vida dele, e eu vi que ele tinha uma vida simples, sem muita luxúria, mas que dava emprego para muita gente. Deseje crescer para abençoar a vida das pessoas. Sabe, irmão, Deus vai te dar muita alegria com o que você tem, tranquilidade. Mas Deus vai honrar você se o seu propósito sempre for de abençoar as pessoas. Eu tinha um presbítero que vivia repetindo isso para mim, pastor, ora por mim para Deus aumentar meu salário. Eu falei, para quê? Ele falou assim, eu quero dar um dízimo maior, pastor. Eu falei, eu vou orar mesmo, cara. Eu quero dar um dízimo maior para contribuir com a igreja, nós estamos precisando fazer tanta coisa. É verdade, deseje crescer para abençoar as pessoas. Terceiro lugar. Primeiro, o que você tem que fazer? Qual é a sua parte? Se empenhe em ser fiel, o máximo. Segundo, deseje crescer. Invista na sua vida para crescer financeiramente. Não é pecado isso. Faça cursos. Recicle. Se você está numa empresa, almeje crescer lá dentro da sua empresa. Você vai liderar mais pessoas, influenciar mais pessoas, os seus rendimentos vão melhorar e você vai poder abençoar mais pessoas. Então, não é pecado, almeje crescer na área financeira. Mas cuidado com a ganância e com a avareza. Queira crescer para abençoar os outros. Queira crescer. Terceiro lugar. Entregue as primícias, o melhor para Deus. Contribua com todas as forças do seu coração, da forma proporcional ao que você tem. Não se compare com os outros. Os recursos materiais são distribuídos por Deus de forma diferente. Você já percebeu isso há muito tempo, não é? Só você olhar para o lado que você vai ver que os recursos materiais são de... Quem é o dono? Deus ia distribuir diferente para cada um de nós. Quem resolve o quanto que você vai receber? Quem, gente? Deus. Então você não vai ficar questionando. Nossa, o fulano ganha tão bem. Por que eu não ganho igual ele? Fulano tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Pare de se comparar aos outros. Quando você se compara aos outros, você comete alguns erros. Primeiro, você pode se sentir inferior. Isso é pecado. Segundo, você pode se sentir superior. Isso é pecado também. Então, evite comparação com as pessoas. O que você precisa é crescer dentro daquilo que Deus te deu. Amém? Deus deu X para um, 2X para outro, 3X para outro. Dentro do X que Deus me deu, eu vou crescer.
Lembra da distribuição dos talentos? A um Deus deu 1, 2, 5 e 10. O que recebeu 2, Deus não cobrou o mesmo que cobrou do 10. O que Deus deu 5, não cobrou o mesmo que cobrou do 10. Cada um, a cobrança foi proporcional. Assim, essa cobrança de Deus, o que Deus requer também de mim, de você, será proporcional ao que nós recebemos. Então, meu irmão, se Deus abençoou você com muito, você tem que contribuir com muito. Cuidado com a avareza, Jesus nos exortou tanto com isso. É comum se dizer que quanto mais tem, mais avarento fica. Isso não serve para você. Quanto mais tem, mais generoso fica o seu coração. Isso é a máxima do crente. Agora, do incrédulo, não. Quanto mais tem, mais avarento, mais o dinheiro possui ele. Mas quando Deus está no controle e Ele está da sua vida, quanto mais você tem, mais o seu coração é generoso em dar. Entregue a Deus o melhor e as primícias. Pare de ficar dando oferta do resto. Nossa, tem oferta hoje. Você já sabe direitinho onde que está as notas de 2 e de 1. Enfia só de lá. A Bíblia diz que Jesus estava a observar no templo as pessoas trazendo suas ofertas. E Jesus ficou muito triste com a atitude dos ricos, que davam das migalhas, das sobras. Mas ele ficou surpreso e muito feliz com a viúva pobre que deu tudo que tinha. E Jesus honrou essa mulher. Jesus está olhando para nós todos os domingos, todos os dias, e olhando a sua contribuição. E Jesus tem uma palavra para mim e para você, ou de tristeza e constrangimento, ou de alegria e júbilo. Ele tem uma palavra para mim e para você nessa área. Você quer crescer na vida financeira? Amém? Tem alguém que quer ficar do jeito que está mesmo? Tá bom? Você quer crescer de vida financeira para ser uma bênção? Entregue a Deus o melhor. É um tal de... Não, é para Deus mesmo. Ô, você podia cantar uma música. Você ensaiou? Não, mas é para Deus. É para Deus. Entregue a Deus as primícias, o melhor. Deus entregou por você e para você o melhor. Seu próprio filho. Quarto lugar. Essa é boa, hein? Você quer crescer, ser abençoado? Se dispõe a correr risco. O pastor, essa eu não esperava, não. Pois é. Quando Deus falou para esse homem aqui, tira de comer e dá para o povo, ele disse assim, como que eu posso dar de comer para esse tanto de gente? Quando Deus transformou a água em vinho, ele disse agora que vocês encheram as talhas d'água, distribuam. Quando Deus falou para Pedro, Pedro, venha, para que Pedro saísse do barco e andasse ao seu encontro sobre as águas, Pedro correu um risco. Aquele casal, aquela família que distribuiu a água transformada em vinho, correu risco. Quando Deus disse para os discípulos alimentar uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, eles correram riscos. Quando Deus fala para você, meu filho, entrega, seja fiel no seu dízimo e oferta, você está correndo risco. Sim ou não? Porque às vezes não vai fechar a conta no mês. Você não sabe o que vai acontecer no mês. Sim ou não, irmãos? Amém ou não?
Não é um risco? Em nome de Jesus. Coragem. Eu estava sentado no primeiro banco, durante uma campanha financeira. Aí Deus falou ao meu coração assim, vocês vão rir dessa, essa foi boa. Eu falei para assim, Jaque, Deus colocou no meu coração dar o ano inteiro o seu salário. Olha que benção, o salário dela. O que você acha? Ela falou, amor, vamos nessa. Deus colocou no seu coração também tranquilo. O ano inteiro. Meus irmãos, o ano seguinte, eu vou contar para vocês quanta bênção. E eu fui pregar numa cidade do litoral do Espírito Santo, e eu tinha feito esse compromisso há muito tempo. E caiu uma chuva, e eu falei para ela assim, eu não sei se vai dar para a gente ir com essa chuva. Ela falou assim, mas por quê, ué? Eu falei, não, chuva muito forte, né, querido? Ela falou assim, não tem problema, né? Vamos de carro. Pois é, mas é uma chuva tão forte, né? Não, você sabe o que é? Os pneus do carro estão carequinhos. Ah, você está brincando. Eu falei, o pneu do carro está carequinho. Como é que nós vamos nessa chuva? Ele falou, nossa. Mas como que nós não vamos? O pessoal está esperando a gente para pregar. Era um culto na beira de uma praia, reunia mais de 400 pessoas na beira da praia. Como é que eu ia dar uma mancada dessa? Entramos no carro e falei, vamos, a gente vai aí a 30, 40 km por hora, mas a gente vai, vamos sair agora. Era uma viagem de 1 hora, nós saímos umas 3 horas antes, para dar tempo, 40 km. A hora que a chuva engrossava, encostava o carro, esperava. Cheguei lá, era 8 horas em ponto, o culto era 8. O meu irmão, organizador do culto, me recebeu e falou, você quer me matar do coração? Pensei que você não vinha. Eu falei, não, mas está aqui há 8 horas, combinado 8 horas. Eu falei, vamos correr, que já está na hora de você começar o culto e você pregar. O que aconteceu que você atrasou? Estava te esperando para jantar? Eu falei, meu irmão, vou te falar um negócio. Foi difícil chegar aqui, os pneus estão careca, chovendo demais. Quase que não deu para chegar. Tá bom, fui, preguei, jantei. Aquela janta abençoada que eles preparam para o pastor depois do culto, né? Aí terminou o culto e falou, você vai embora, tarde. Eu lembrei dos pneus careca, né? Ele falou, posa aí, dorme aí. Eu já estava com vontade de fazer isso mesmo, na beira da praia, né? Falei, não, vamos ficar assim. Dormi. No outro dia, toca o interfone, a moça, o pastor fulano está pedindo a chave do seu carro, que você encostou no lugar errado lá, está atrapalhando as pessoas. Eu falei, nossa, está tão ruim assim que eu encostei no lugar errado. Aí a moça pegou a chave, foi embora e sumiu. Levantei, tomei café, fui me despedir para ir embora. Despedi. Eu falei, senhor fulano, você pegou a chave do meu carro? Onde que está? Onde você pôs? Eu estacionei no lugar errado, né? Ele falou assim, não, antes de você ir embora, você vai comigo ali, que nós temos que ir lá no centro pegar um negócio. Eu falei, gente, eu estou atrasado. Entrei no carro dele, ele foi me levar e parou na porta de uma empresa. E quando eu olho assim, o meu carro, lá com as 4 rodas para cima, lá, novinho os 4 pneus. Eu falei, rapaz, o que você fez? Ele falou, pastor, resolvemos abençoar o senhor, os 4 pneus novinhos. Isso foi o começo, né? Foi Deus abriu a temporada das bênçãos daquele ano com essa. Foi no domingo anterior, nós tínhamos resolvido dar o salário. Foi Deus que colocou isso no coração. Deus pode, durante um culto, na sua vida, colocar isso no seu coração. Sabia? Já teve essa experiência de pedir a você alguma coisa além do normal?
Não estou falando para você que isso acontece todo domingo, não, meu irmão. Mas, vez ou outra, se você se dispuser a crescer na área financeira, Deus vai trabalhar você de várias maneiras. Inclusive, Ele pode colocar no seu coração uma oferta, assim, exponencial, fora do quadrado. Você não precisa contar para ninguém, tocar trombeta. Hoje eu conto para vocês, depois de muito tempo. A única pessoa que ficou sabendo disso foi a pessoa que pagava a Jaqueline. Falou assim, já tira o dinheiro direto. Pum. Só. Não precisa. Só você e Deus. O dia que Deus colocar no teu coração, você compartilha para estimular alguém a viver desta forma para Deus. Quem não experimenta esse estilo de vida, fica na mesmice. É por isso que a Bíblia fala das ofertas alçadas. Quer um conselho? Quer um conselho? Pelo menos uma vez por ano, faça esse tipo de oferta na sua vida. Um conselho. Você e Deus. Deus, eu creio que o Senhor falou na boca do pastor Honório lá, que esse ano eu quero começar fazendo uma oferta alçada para o Senhor. Coloca no meu coração valor, Senhor. Pode ficar tranquilo que Deus vai colocar no teu coração valor que você vai ofertar. Faz a sua oferta. Primeiro lugar, para honrar a Deus. Para abençoar as pessoas. E segundo, para que Deus possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua casa. A gente lê quase todos os domingos Malaquias 3:10, né? Deus diz, provai-me nisso, se eu não vos... Irmão, não tem pecado nenhum você orar a Deus dizendo assim, Deus, abra as janelas dos céus na minha casa. Você já orou, tem orado sobre isso? Deus, abre as janelas do céu sobre a minha casa. Amém? Se você estiver dentro desse processo de obediência, de fidelidade, Deus conduzirá você a esse momento. Eu queria que você gravasse muito isso. Se você estiver dentro desse processo de obediência, de fidelidade, de crescimento na área financeira, Deus vai levar você a esse ponto. Você dá a resposta a Deus e o resto você deixa Deus fazer na sua vida. Os resultados serão surpreendentes. Viu o que diz o texto aí? Dá ao povo para que coma, versículo 43, porque assim diz o Senhor, comerão e... O que diz aí a sua Bíblia, meu irmão? Comerão e... sobejará. Vai sobrar. Diz-nos o texto, então lhes pôs diante. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Experimente o milagre na sua vida da multiplicação dos recursos. Eu quero repetir para a gente orar, pedindo a Deus que abra as janelas do céu sobre a sua vida. Primeiro, se empenhe ao máximo em fazer o que Deus manda. Seja fiel. Se você ainda não é, faça isso rápido, urgente. Propósito de ser fiel. Segundo, deseje crescer na área financeira. Comece a orar por isso. Deus, me faça prosperar na área financeira. Terceiro, entregue as primícias ao Senhor. Sempre que você oferecer alguma coisa a Deus ou à igreja, ofereça o que de melhor você tem. Quarto lugar, se dispõe a correr riscos. Deus pode te levar a um momento assim. Quinto lugar, espere. E você vai ficar surpreso com os resultados. Amém. Amém. Podemos orar um pouquinho? Feche os seus olhos para a gente orar.
em oração, você entregue tudo que você tem nas mãos de Deus. Pare de perder o sono. Entregue o que você tem para Deus. Aquilo que você acha que é seu, entregue para Deus. E durma tranquilo. Essa é a mensagem do nosso boletim, depois você confere. Ore agora mesmo, entregando tudo nas mãos de Deus. O seu trabalho, sua vida financeira, o seu salário, a sua casa, o seu carro, os seus terrenos, seja o que você tiver, coloque tudo isso e diga: Deus, isso é do Senhor. Exercite a sua confiança. Deus há de suprir todas as suas necessidades. O relacionamento com Deus é pactual, portanto, Deus prometeu abençoar você. Seja fiel, é a sua parte, a minha parte. O Deus a quem nós servimos gosta de nos surpreender com suas bênçãos. Por isso, meu irmão, espere resultados surpreendentes. Se empenhe em fazer o que Deus manda, queira crescer, entregue o melhor que você tem a Deus e confie em Deus. Eu sei que essa noite, após essa mensagem, nós estamos entrando num campo de muita batalha espiritual. Malaquias diz que o devorador está na casa de muitas pessoas. Você já deve ter lido esse texto. Já deve ter ouvido esse texto aqui na igreja, em algum lugar. Quando Deus diz assim: por vossa causa, meu filho, repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto da sua terra, para que a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações chamarão você de feliz, porque você será uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que agora nós estamos entrando num campo de batalha espiritual, e essa semana eu orei muito por isso. Eu sei que ouvindo essa mensagem, talvez isso foi de encontro aos seus conceitos, achando que aqui não é lugar de falar isso. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir uma mensagem de consolo. Pastor, eu estou com um problema, eu queria vir aqui para a mensagem de consolo. O senhor falou sobre finanças. Eu sei que é um momento de batalha, de conflito. Mas se Deus encontrar um coração quebrantado, humilde, em você, um coração disposto a obedecer, eu tenho certeza que você ficará surpreso com as bênçãos de Deus.